E aí, amigos, tudo bem com vocês? Faz 4 anos que eu comecei a investir, de lá pra cá foram muitos erros e acertos para eu chegar onde eu tô hoje, investindo com segurança e com foco em dividendos. E eu tenho certeza que durante esse tempo, se eu tivesse utilizado alguns princípios que eu utilizo hoje, eu com certeza teria acumulado muito mais dinheiro do que eu acumulei nesse período. E por isso, para te ajudar você que está começando agora, nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que eu faria caso eu estivesse começando a investir agora para melhorar os meus rendimentos. Então, se você está começando, esse vídeo é perfeito para você. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar nesse vídeo, que assim, eu não posso deixar de falar, porque é mais que uma obrigação de qualquer investidor, é escolher uma corretora gratuita e uma conta digital sem tarifas, né? Eu fico muito bravo quando eu vejo em pleno 2022 pessoas pagando tarifa de conta, pagando tarifa para fazer transferência do banco para a corretora. Gente, isso é inadmissível. 2022, futuro, não existe mais tarifa bancária. Se você paga tarifa bancária, você está perdendo dinheiro, principalmente se você está começando a investir. Quando a gente começa a investir, a gente começa recebendo poucos rendimentos. Então você vai receber R$ 5 de dividendos por mês, R$ 10 no máximo ali, e aí aos poucos você vai aumentando a sua renda mensal. E se você paga R$ 5 de taxa para transferir o dinheiro para a corretora, taxa de corretagem para investir na corretora, você acaba jogando seu rendimento para o banco, porque você ganha R$ 5 de rendimento e paga R$ 5 de tarifa. Não faz sentido nenhum. Então nesse início é mais que importante que você tenha contas digitais sem tarifas e uma conta na corretora que você não pague nada, para que todo o rendimento que você ganhe, você reinvista ele, não tenha que dar nenhuma porcentagem ali para o seu banco. Eu lembro que quando eu comecei eu pagava ali uma taxinha para corretora, né? Porque na minha cabeça, só porque eu pagava uma taxinha a corretora ia ser melhor. E aí depois de um tempo que eu descobri que eu não precisava pagar essas taxinhas, eu mudei de corretora e consequentemente aumentei a taxa de reinvestimento, que aí eu não precisava pagar nada para fazer os meus investimentos, né? Eu só reinvestia tudo e aí comecei a acumular mais dinheiro depois de um tempo. Segundo ponto que eu gostaria muito de ter feito, mas que não fiz lá no início, foi montar minha reserva de emergência e deixar uma reserva de emergência sempre disponível para mim. E assim, eu sei, é chato, já tá batido. Todo influenciador de finanças tá falando, monte essa reserva de emergência, tenha 6 meses seu custo mensal. E é chato, eu sei que é chato. E eu sei também que é difícil montar 6 meses do seu custo mensal e deixar ele lá disponível para quando você precisar, né? Eu lembro que o momento que eu entendi que eu precisava de ter uma reserva de emergência e eu não tinha, foi no momento em que eu era mais novo, tinha cerca de 19 anos, eu tinha uma moto, e aí certo dia minha mãe pegou a minha moto para ir para a cidade vizinha fazer alguma coisa, né? Ela tinha carteira, então tava tudo certo, ela pegou emprestada. E aí durante o percurso a minha mãe se desequilibrou na minha moto, caiu com a minha moto, entortou o guidão da moto ali, quebrou o retrovisor, entortou o cano de descarga, deu maior confusão e eu precisei consertar aquela minha moto. Eu lembro que ela também não tinha dinheiro, tadinha, ela não tinha como pagar aquilo e eu também não tinha dinheiro para pagar aquilo, então eu tive que pedir dinheiro emprestado pro meu avô para arrumar a minha moto, para eu poder ir trabalhar com ela e não ficar sem trabalhar por conta do estrago que a minha mãe tinha feito na moto, né? E aí nesse momento que eu vi a minha moto estragada aí, eu não tinha dinheiro para arrumar, foi aí que eu pensei, nossa, se eu tivesse uma reserva eu poderia arrumar minha moto aqui e não precisaria, né, tá pedindo um dinheiro emprestado pro meu avô, por exemplo, para me ajudar a arrumar. Então foi o momento que eu entendi que a reserva de emergência era importante e a partir desse dia que a minha mãe caiu com a minha moto e eu precisei arrumar e eu não tinha o dinheiro para arrumar, que eu vi, caramba, eu realmente preciso de uma reserva. Desde então eu comecei a construir a minha reserva e tô com ela até hoje. Esse tipo de problema de você precisar de dinheiro para resolver alguma coisa e não ter esse dinheiro, uma hora vai acontecer com você se você não tiver uma reserva. É inerente ao ser humano. Tragédias acontecem e uma hora uma tragédia vai acontecer com você, seja em nível maior ou nível menor. E é mais que importante que quando essa tragédia aconteça com você, você esteja preparado para lidar financeiramente com ela. Porque se você não estiver preparado, você vai ter que arrumar dinheiro emprestado com alguém, vai ter que se desfazer dos seus investimentos. Eu, por exemplo, quando a minha moto quebrou, eu não podia me desfazer dos meus investimentos, porque era tudo ação na bolsa de valores e a maioria das ações estavam desvalorizadas. Então, se eu fosse vender aquelas ações, eu ia perder uma grande quantidade de dinheiro, né? Não fazia sentido e eu não tinha para onde correr. Se no seu caso você não conseguir arrumar dinheiro emprestado, por exemplo, você vai ter que se desfazer dos seus investimentos. Imagina só você ter que vender várias ações valorizadas ou vários fundos imobiliários valorizados só para pagar um imprevisto ali que você poderia ter evitado tendo uma reserva de emergência, né? Então, assim, é realmente muito importante, não faz sentido você ficar sem uma reserva. Terceiro ponto que eu gostaria de dizer para vocês e que é um ponto extremamente importante é não começar com day trade. Cara, esse daí não tem nem o que falar, é simplesmente não faça day trade. Se você está começando a investir, não tem experiência nenhuma com o mercado, não sabe nem o que é uma ação, day trade não é para você. Eu acho que é super compreensivo no início quando a gente está começando, muita gente querer fazer day trade porque quando a gente está começando a investir, a gente quer ver resultado na nossa carteira. A gente fica abrindo o celular, a gente fica abrindo o aplicativo porque a gente quer ver aquele dinheiro rendendo
render. E é super normal a gente ter essa ansiedade. A questão é que a gente tem que ser realista e entender que os investimentos eles não vão render todo dia e que não vai ser do dia pra noite que você vai ficar rico e ficar milionário só investindo o seu dinheiro. Fosse fácil, né, ficar milionário do dia pra noite investindo dinheiro, eu não tava gravando esse vídeo pra vocês aqui no meu quarto. Eu tava lá nas Maldivas, na praia, tomando um drinkzinho e gravando esse vídeo, entendeu? Não é tão simples assim. E é irreal você pensar também que algo vai te enriquecer do dia pra noite. Não existe isso. Quem te promete isso tá querendo te dar um golpe. Você precisa entender isso. É comprovado por meio de estudos, né? Estudos sérios mesmo, que 90% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. E isso é totalmente verdade, que além de existir esse estudo, eu faço declarações do imposto de renda para os investidores, né? Muitos de vocês já fizeram declaração comigo, e eu sei que a maioria das pessoas que fazem day trade realmente perdem dinheiro, porque eu apuro as movimentações de vocês, eu sei que o povo tem prejuízo. No último ano, 95% no mínimo das pessoas que fizeram day trade tiveram prejuízo. De umas 20 declarações, uma só teve lucro. Então assim, é uma pessoa entre várias que tem lucro, e mesmo assim essa uma pessoa ou foi muita sorte, ou ela estudou muito, mas muito mesmo para ela conseguir ter esse lucro que nem foi tão grande assim. Então não é uma atividade para você que está começar a fazer, queria fazer, porque é muito complexo, tem muita chance de dar errado, tem muita chance de você perder todo o seu dinheiro e ainda vai te dar muito mais trabalho no imposto de renda. Sério, não faz day trade porque vai dar ruim para você. E aí a gente puxando essa renda mensal do day trade, eu vou pro quarto ponto aqui, que é um quarto complementar a esse. Ao invés de fazer day trade, foque a sua estratégia de investimentos na renda mensal com dividendos. Foque em construir a sua renda no longo prazo. Eu lembro que quando eu comecei a investir, eu não tinha muito essa ideia de construir a minha renda mensal com dividendos no longo prazo, sabe? Eu era meio que compra essa ação aqui e aí a ação valorizou, eu ia lá e vendia para ficar com o lucro daquela ação e ir pegando as diferençazinhas da ação, né? Era um swing trade da vida. Eu lembro que fazer essas movimentações me deixava meio louco da cabeça, porque qualquer notícia que eu escutava, eu já que ficava pensando em teorias do mercado, tipo, tal coisa aconteceu com a economia, e eu já ficava refletindo, será que vai acontecer com essa ação? Será que vale a pena eu comprar essa ação para vender lá nesse cara depois? Eu ficava criando várias teorias, e aí umas teorias davam certo, outras teorias davam errado, e aí no fim eu não ganhava nada, porque ao mesmo tempo que eu ganhava em uma operação, eu perdia em outra, e aí ficava aquele vai e volta, sabe? E aí eu penso que se eu tivesse focado em criar minha renda mensal no longo prazo, ao invés de ficar comprando e vendendo ações toda hora, eu tivesse comprado boas ações que pagam bons dividendos, tivesse comprado fundos imobiliários naquela época e reinvestido os dividendos que eu recebi, hoje eu tava com um patrimônio muito maior do que eu tenho hoje, porque com o tempo que eu perdi sem receber dividendos, cara, eu devia ter no mínimo o dobro do que eu tenho hoje, sabe? Porque foi realmente muito tempo que eu perdi fazendo essas operações e vendendo e comprando e perdendo de um lado e ganhando de outro e fazendo uma confusão com investimentos. Era muito mais fácil eu ter comprado os fundos imobiliários e deixado eles lá parados na minha conta rendendo, mas eu não fiz isso e por conta disso eu perdi muitos rendimentos. Então a minha dica para você é: foque na sua renda mensal, foque nos seus dividendos, que no longo prazo você vai ver que isso realmente vai te fazer a diferença. E pessoal, não me entendam mal, eu sei que existem ações para valorizações e eu sei que elas também são importantes, só que eu acho que para o investidor iniciante é muito difícil identificar uma ação que tem capacidade de valorização de uma ação que não tem. Então, a princípio eu acho mais fácil focar em dividendos, mas à medida que você for aprendendo mais sobre o mercado e aprendendo mais sobre analisar ações, você pode, né, migrar aí para também estratégias de valorização. Só que no início, comprar fundos imobiliários que pagam mais rendimentos e ações boas pagadoras, eu acho que faz mais sentido. E se você tem dificuldade para analisar até os fundos imobiliários bons pagadores e as boas ações pagadoras, não se limite à sua, né, capacidade técnica. Pesquise no YouTube, tem muitas análises legais de gente que realmente sabe. Inclusive aqui no meu canal tem várias análises de fundos imobiliários e você muitas vezes pode se guiar pelas análises que a gente faz, analisando ali os indicadores e aprendendo com o que a gente vai analisando. Por último, a última coisa que eu gostaria de ter feito e que eu me arrependo amarguramente de não ter feito isso aqui mais certo é ter constância nos meus aportes. A constância nos investimentos, ela faz toda a diferença. Cara, quando eu comecei eu era muito inconstante. Tipo assim, eu investia um mês, depois pulava outro. Aí no próximo mês o negócio começava a valorizar e eu investia de novo. Era assim, eu investia com base em fontes da minha cabeça. Cismei aqui, vou investir. E aí eu ficava nessa, sabe? Não tinha algo muito definido. E é muito importante que você defina os seus objetivos e passe a investir todo mês com constância. É meio que lógico, né? A gente sabe que quanto mais a gente investir, mais dinheiro a gente vai acumular. Só que a gente não aplica isso. A gente simplesmente deixa de lado e tipo, deixa pro próximo, sabe? Então defina o valor que você vai investir mensalmente e separe. No dia que o seu salário cair na conta, separa ele e já manda pra corretora. Não pensa, entendeu? Pensar é que acaba com a gente. Já manda pra lá, investe, e aí você se vira com o resto. É depois no futuro, quando a gente tá 5 anos depois, que a gente pensa, né? Nossa, se eu tivesse investido todo mês desde aquela época lá, hoje eu teria muito mais
mais dinheiro, né? E aí a gente pensa e fica, devia ter feito. E aí, pra você não ter mais essa ideia lá no futuro de, devia ter feito no passado, comece hoje. Seja hoje o que seu futuro eu gostaria que você fosse. Eu costumo falar muito que hoje eu gostaria de ser algo que o Guilherme do futuro se orgulhasse. Então eu quero que o Guilherme do futuro, ele olhe pra mim e fala, nossa, eu realmente fiz o que eu pude e me esforcei pra chegar onde eu tô, sabe? Então assim, eu me esforço e tento manter a constância hoje em dia. Antes eu não tinha. Cara, se eu tivesse tido essa constância, eu estaria com muito mais dinheiro hoje. Essas então foram as 5 coisas que eu faria caso eu estivesse começando a investir agora. São dicas muito valiosas e eu tenho certeza que se você seguir todas elas, a sua chance de sucesso vai ser muito maior do que se você não seguir. Se você já começou, já tá um tempo no mercado também e tem algum ponto pra contar pra gente que você gostaria de ter feito no início, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar compartilhar conhecimento com vocês e se ficou alguma dúvida também de alguma coisa que eu falei, você pode deixar aqui embaixo que eu vou adorar te responder. Vejo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.